Eu falei em vídeos passados, pessoal, que a escravidão não era por conta da cor da pele. Eu sou o professor Rafael Nascimento, 1/3/2026, 17 horas e 53 minutos. A escravidão nunca foi pela cor da pele. E no período colonial também não foi feito por conta da cor da pele. Certo? Isso foi muito posteriormente para a consolidação da hereditariedade. Mas não foi o princípio, ou seja, o princípio, a primeva, no caso. Ou seja, o fator primacial da situação. Não foi a cor da pele. Certo? Escravidão já existia em diversas tradições e culturas, tanto no Oriente Médio, entre os persas, entre os egípcios e assim sucessivamente, entre os hebreus. Então, a gente tem que separar isso, porque o que de fato acontece, só para que vocês compreendam. A nossa sociedade ela é muito baseada em ideologias políticas e ideologias que são direcionadas por movimentos sociais. E tudo que se derroga sobre a história, né, é muito baseado em ideologias particulares. Então, para quebrar esses paradigmas, eu vou trazer alguns argumentos para você refletir e pensar sobre, para que você absorva sobre esse assunto. Primeiro a gente tem que analisar, para entender esse assunto, o direito. A gente tem que analisar a economia, né? E para ratificar e aprofundar essa ideia, é preciso, primeiro, a gente distinguir, certo? A gente distinguir a escravidão como estatuto jurídico da ideologia racial. Então, primeiro a gente tem que separar a escravidão como estatuto jurídico da ideologia racial, para que a gente possa entender todo esse movimento no período histórico colonial. Sabendo isso e sabendo sobre o ponto que a gente vai discorrer sobre esse assunto, certo? A primeira condição é jurídica, que essa condição jurídica, nesse período colonial, ele precede a cor. Por quê? No início do período colonial, a escravidão era fundamentada em quê? Ela era fundamentada na guerra justa, ou no comércio, que era os resgates dos cativos. E qual era o foco principal? O foco era a condição e não a cor da pele. Por exemplo, um indivíduo ele era escravizado porque ele era um prisioneiro de guerra ou porque ele era um bem adquirido por servir como moeda de troca. Tá dando para entender? Esse é o ponto. A questão da religiosidade muito forte entre os africanos e também entre os próprios brasileiros. O critério inicial de diferenciação era muitas vezes religioso. Por exemplo, o cristão ele se separa do indivíduo que é infiel e do indivíduo que é gentio. A gente tem essa diferenciação. O cristão fiel e o indivíduo que era infiel, que no caso era os gentios. E não a questão estritamente da pigmentação da cor da pele. A prova disso, que a gente pode entender que não foi inicialmente por conta da cor da pele, é que houve a tentativa de escravização de quem? De indígenas, que não são negros. E a existência também de negros forros. Para você que não sabe o que é negros forros, são os negros livres. Que esses negros livres, eles possuíam seus próprios escravos. Entende? Então, o próprio sistema, a própria estrutura também corroborava para que negros tivessem outros negros como escravos. Isso daí não é suposição, isso aqui é um fato que eu estou falando. Entende? Então, existia, fora o que a gente sabe, do regime de colonato, que houve esse mesmo sistema de subjugamento a pessoas que eram de pele branca, aos europeus. Certo? Que tinham que pagar a viagem, pagar as dívidas, só podia comprar com o fazendeiro, com a oligarquia, ou seja, que comandava as propriedades de terra, do café, etc. E esses indivíduos também viviam dentro de um regime totalmente de escravização. Beleza até aí? Tranquilo? Vocês entenderam? Aí vem a questão da construção do racismo científico, que é o racismo científico, que é o racismo pós-colônia. Beleza? O racismo pós-colônia. Então, como bem eu apontei no vídeo passado e tive a necessidade de justificar para todos vocês por que a escravidão deveria ser perpétua e hereditária, levou à criação de uma superestrutura ideológica. E aí, como é que se deu essa superestrutura ideológica? Certo? Como é que se deu essa superestrutura ideológica no período pós-colônia? Eu tenho que frisar isso. Eu falei isso em vídeo, mas eu acho importante ratificar isso. A questão da hereditariedade,
para garantir que o filho da escravizada fosse sempre escravo, o filho da escravizada fosse sempre escravo, que a gente chamava isso de o princípio de parto sequito ventrem, que significa o indivíduo que é escravo desde o nascimento. O sistema em si precisava de um marcador visual indeleável, podemos dizer assim. A cor da pele, essa cor da pele aqui, certo? A cor da pele tornou-se esse marcador. Já na consolidação, no século XIX, foi apenas com o advento das teorias do, primeiro, darwinismo social e do racismo científico, que vem século XIX, a transição da colônia para o império, que se tentou provar biologicamente que o negro era naturalmente inferior. Foi nesse período que começou essa questão de cor de pele, certo? Provar que o negro era naturalmente inferior. E aí veio o que a gente chama de marketing da inferioridade. A cor da pele foi um plus, um marketing para manter a estrutura de poder branca protegida por uma barreira que o mérito ou a cultura não pudesse atravessar. E aí vem o que a gente chama da substituição do status pela raça. Se na colônia o que importava era se você era livre, liberto ou escravo, na pós-colônia a elite brasileira passou a temer o crescimento da população parda e da população negra livre, ou os negros libertos. E para manter a hegemonia, o foco mudou da condição jurídica, certo? Que poderia mudar, por exemplo, com uma carta de alforria, certo? Poderia mudar com uma carta de alforria para marca da pele, que é permanente. Vocês entendem o que eu quero dizer? A condição jurídica, certo? Era por conta de comércio, que foi o que se iniciou a escravidão no Brasil. Depois, para manter essa hegemonia, foi usada a marca da cor da pele, a questão de pigmentação da cor da pele, certo? Que é permanente, para se manter, nesse caso, a hereditariedade. E isso explica porque, mesmo após a abolição, o preconceito ele persistiu. Ele não era mais a cadeia de ferro, por exemplo, mas sobre a marca biológica inventada para manter a hierarquia. Então, em síntese, o que podemos arrogar referente ao que eu falei até agora? A escravidão foi o motor econômico. O racismo foi a ferramenta de manutenção criada para impedir que o fim da escravidão ela significasse o fim dos privilégios das oligarquias brancas. Então, ao focar na cor e não na renda ou condição financeira, o sistema ele garantiu que, mesmo livre, certo? Mesmo o negro, certo? O escravo, ele a partir do momento tendo a sua liberdade, ou seja, o mesmo negro livre, o descendente de escravizados continuasse na base da pirâmide, com pessoas que são subjugadas aos colonizadores. Está dando para entender como é que foi o processo de discriminação por conta da cor da pele. Foi um processo de manter a hereditariedade e não a causa primacial. Entende? Como muitos historiadores falam, há uma diferença aqui gigantesca que eu devo falar, certo? Devo ratificar variadas vezes. Por conta de quê? Porque simplesmente as pessoas elas jogam para debaixo do tapete questões históricas para manter suas ideologias, certo? Manter o povo sob cabresto, manter o povo sobre ignorância histórica. Então, a escravização, certo? No Brasil e em outras tradições foi a mesma coisa. Só que no Brasil, para manter-se a hereditariedade, foi usada o marketing e o plus da cor da pele para que o negro mantivesse na base da pirâmide como pessoas subjugadas, pobres e sem direito nenhum. E os brancos continuassem no poder e recebendo, certo, regalias ao longo do processo histórico. É basicamente isso, não tem nada, porque os negros foram escravos por conta da cor da pele. Me desculpe, isso aí não tem fundamento histórico nenhum. Mas é nenhum mesmo, certo? Isso aí foi simplesmente um plus a mais para manter o negro, ou seja, na base da pirâmide.
certo? Onde os brancos continuariam mandando e desmandando no país e os ditos negros permaneceriam concedendo sua mão de obra de uma forma totalmente injusta, porque a mão de obra que era oferecida pós-escravidão, o pagamento não era justo, porque esses indivíduos eram ex-escravos. E na tentativa de manter esse mesmo negro liberto na condição de pessoas sem arrimo e pobres, se inventou essa questão, certo, da cor da pele, certo? Muito baseado em interpretações errôneas das escrituras, né? Porque muitos teólogos europeus, eles tinham o que a gente chama, pessoal, de questão de racial, principalmente na Alemanha, principalmente entre Portugal, principalmente na Espanha. Era muito forte isso, no sentido de que, na teoria que, inclusive, a gente chama de raça ariana. Vocês entendem? Essa teoria da raça ariana, que foi feita por Hitler, ela tomou força muito grande na história da humanidade. Por quê? Porque interpretações da Bíblia muitas vezes foram feitas de forma errônea para manter essa raça ariana no poder, e os europeus parte deles tinham essa influência, e os ditos africanos, eles tinham sua tradição religiosa e eles eram colocados em uma condição inferior no princípio do comércio, nas questões jurídicas, nas tradições religiosas, e até hoje o povo africano é discriminado. A gente vê isso, por exemplo, na religião da Ubanda, na religião do Candomblé, certo? Que há já esse sincretismo. A gente vê essa discriminação muito, mas muito grande dos cristãos. E por quê? Porque isso já vem desde o período da colônia, onde os cristãos europeus, para se manter na base primacial da pirâmide, eles inventaram de fato essa questão da cor da pele, muito baseada em interpretações errôneas de teólogos europeus que tinha como ponto primacial a questão da raça ariana. E essa influência da raça ariana percorreu muito a Europa, certo? E aí os indivíduos que defendiam essa linha de pensamento, certo? Eles não gostavam de pessoas da África, ou seja, negros, nem homossexuais. E essa influência veio para muitos europeus, entende? Mas o ponto primacial aqui não foi a questão da cor da pele, certo? O ponto primacial aqui foi questão de jurídica e também econômica, financeira. Para depois, para manter essa hereditariedade, aí sim, aí inventaram essa marca biológica para manter a hierarquia e a pirâmide intacta. É basicamente isso. Um abraço do professor Rafael Nascimento.